Olá, muito boa noite. Vamos para mais uma entrevista no tema eleições no Sport Lisboa e Benfica. Esta noite connosco temos João Noronha Lopes, é candidato pela segunda vez à presidência do Sport Lisboa e Benfica, tem 59 anos, é gestor, sócio 5001 do Sport Lisboa e Benfica e tem como lema Benfica acima de tudo. João, muito boa noite. Pergunto, para começar, porque é a melhor solução para o Sport Lisboa e Benfica? Boa noite, Gonçalo, e muito obrigado pelo convite para estar aqui. Deixe-me, antes de começar a entrevista, que lhe diga que hoje é uma altura boa para dar uma entrevista sobre o Benfica, porque ontem passámos à fase de grupos de Champions, fizemos uma grande exibição e, portanto, é com grande satisfação, enquanto benfiquista, que eu estou aqui hoje para falar do Sport Lisboa e Benfica. Porquê é a melhor solução? Olha, eu acho que os benfiquistas têm que fazer aqui uma escolha entre as figuras do passado e o futuro. Nós estamos há 19 anos ou há 20 anos com as mesmas pessoas no clube. As mesmas pessoas, as mesmas práticas e a mesma maneira de estar no futebol. Eu acho que o Benfica precisa de um projeto com pessoas novas, de um projeto com ideias novas, de um projeto que seja ganhador, que saiba defender o Benfica, que saiba desenvolver a marca e que traga de novo um futuro de esperança e de glória para o Sport Lisboa e Benfica. O João já teve 35% dos votos dos sócios do Benfica nas eleições as primeiras a que concorreu. Em que é que a sua proposta hoje é melhor do que era nessa altura, em 2020, se não estou em erro? Olha, eu tive a oportunidade de estudar profundamente o Benfica. Reúno-me com uma equipa há alguns meses e, portanto, estudámos profundamente o clube, estudámos profundamente aquilo que é a realidade europeia, nomeadamente do ponto de vista desportivo e do ponto de vista financeiro, estudámos como é que poderíamos crescer a marca e, portanto, estou rodeado também de uma equipa de pessoas muito experientes, benfiquistas, todas elas, mas experientes na área do marketing, na área do digital, na área financeira, e em que todos nós vamos saber exatamente aquilo que fazer no dia 26 de outubro, quando fomos eleitos. E, portanto, há uma muito maior preparação relativamente àquilo que é a realidade do Benfica e uma equipa que está a trabalhar junta, porque não é importante apenas reunir as pessoas, é preciso que elas trabalhem bem em conjunto, e é isso que nós vamos fazer. O João disse recentemente que o Rui Costa falhou desportiva, financeira e institucionalmente. Está desiludido com Rui Costa? Esperava mais? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Rui Costa é uma figura que todos os benfiquistas respeitam. Foi um grande jogador, foi uma referência para todos nós benfiquistas. Foi eleito com 85% dos votos, portanto teve todas as condições para transformar o Benfica. E não o fez. Portanto, o que está aqui em causa não é aquilo que todos nós sentimos pelo Rui Costa jogador. O que está aqui em causa foi aquilo que o Rui Costa não fez em 4 anos, num mandato enquanto presidente. E, portanto, aí, de facto, houve um falhanço estrondoso do ponto de vista desportivo, houve um falhanço estrondoso do ponto de vista financeiro e houve também um falhanço na defesa dos interesses do Benfica. O João diz que não deve favores a ninguém e isso é um dos pontos fortes da sua candidatura. Significa que a lista de Rui Costa deve, e é por isso que o Benfica não consegue avançar? Não, eu acho que, se me permite, eu gostava de falar do futuro. E o futuro tem a ver exatamente com o meu projeto. E o meu projeto assenta em 4 pilares fundamentais. Primeiro, um projeto desportivo ganhador. Segundo, sustentabilidade financeira, pôr as contas em ordem. Terceiro, defender o Benfica. E quarto, aproximar mais dos sócios. E, portanto, aquilo que eu quero dizer, em primeiro lugar, é o seguinte. O que está aqui em causa não são as últimas 4 semanas que nos deram muitas alegrias em termos de futebol. O que está em causa são os últimos 4 anos do ponto de vista desportivo. E isso preocupa quando for para as urnas, o facto dos resultados desportivos poderem ter influência? Não. Quando o Benfica ganha, ganhamos todos. E, portanto, aquilo que eu quero é que o Benfica continue a ganhar e, quando lá chegar, esteja em primeiro. Mas quais são as minhas diferenças do ponto de vista desportivo e do projeto desportivo? Em primeiro lugar, eu já anunciei algumas pessoas que vão ser fundamentais no meu projeto. Nuno Gomes e Vítor Paneira. Anunciei Nuno Gomes como vice-presidente para o futebol, que vai trabalhar juntamente comigo para fazer a supervisão de tudo aquilo que vai ser a estratégia do futebol. E anunciei Vítor Paneira, que vai ter um papel fundamental na ligação entre a estrutura de futebol e a equipa, trazendo para o Benfica toda a sua garra, a ambição, a sua mística. E, portanto, entre os dois
vamos ter benfiquismo, vamos ter conhecimento do futebol português, vamos ter conhecimento do futebol internacional, vamos ter garra, vamos ter mística e vamos ter pessoas com muita experiência do futebol português. E nessa equipa tem um diretor-geral? E nesta equipa, para clarificar, o Vítor Paneira irá reportar ao Nuno Gomes e também irá reportar ao Nuno Gomes um diretor-geral. Um diretor-geral que é uma pessoa que vai coordenar todas as outras áreas do clube. E essa pessoa tem nome? Essa pessoa tem nome, está escolhida, eu não a posso ainda indicar porque tem um contrato com outro clube, mas será indicada naturalmente antes das eleições. É uma pessoa que conhece o Benfica, que tem experiência do futebol português e que tem conhecimentos do futebol internacional. E essa pessoa já esteve no Benfica? É uma pessoa que vai ser anunciada aos benfiquistas em breve e que representará, sem dúvida, uma grande aquisição para o Benfica e que nos vai permitir ganhar mais. Mas deixe-me só que lhe permita dizer o seguinte. O meu projeto esportivo assenta em 3 pilares: estabilidade, competência e coesão. Em primeiro lugar, estabilidade. O Benfica teve 4 treinadores em 4 anos. Em média, nos 3 anos de mandato de Rui Costa, entraram 12 jogadores e saíram 13 jogadores em cada uma das épocas. E, portanto, não há nenhum clube que resista a tantas mudanças e a tantas mudanças muitas vezes feitas em cima da hora. E, portanto, para mim o ponto essencial é estabilidade, em que todas as pessoas vão saber exatamente aquilo que fazem. Temos um diretor-geral que trabalha conjuntamente com o vice-presidente do futebol e que tem debaixo de si um responsável do scouting com os conhecimentos necessários, que nos vai permitir adquirir os jogadores mais cedo e não ir atrás do mercado, mas permitir ao Benfica ter uma ideia e então ir ao mercado para buscar os melhores jogadores. E acha que o Benfica hoje não faz isso, por isso é que paga tanto pelos seus reforços? Acho que o Benfica paga demais por alguns dos reforços. E isso acontece porque vai atrás do mercado e não tem uma ideia de como é que ele vai criar o seu próprio mercado. E essa pessoa do scouting vai ter um papel importantíssimo também em definir várias coisas. É preciso definir o talento do jogador que vem, mas também é preciso muito bem definir se o jogador, além do talento, encaixa num determinado modelo de jogo e, em terceiro lugar, se tem ou não o perfil para jogar no Benfica. Uma das coisas que me preocupa muitas vezes é ver jogadores que chegam ao Benfica e a primeira coisa que dizem é: eu estou muito contente de estar aqui, mas já quero dar o salto para outro clube daqui a uns anos e, portanto, houve qualquer coisa que falhou. Não quero que o Benfica seja um trampolim para outros clubes europeus? Obviamente que não pode ser um trampolim, mas deixe-me só que acrescente o seguinte. A área do scouting é fundamental, assim como é a área da análise de dados, de data analytics. E há muitas ferramentas e muitas coisas que o Benfica pode fazer exatamente para melhorar o departamento da prospecção e de scouting. E depois chegamos à formação. Formação, o Benfica tem uma das melhores formações do mundo. Mas campeão nacional nos 3 principais escalões. Sim, mas tão importante como ser campeão nacional é perceber quantos daqueles jogadores é que chegam a titulares da equipa principal. E, portanto, eu vou fazer um investimento sem precedentes na formação em termos financeiros. Eu quero que todos os jogadores da formação saibam, desde o primeiro dia, quando evoluírem para o plantel principal, aquilo que os espera do ponto de vista financeiro. Muito bem, quando João. forem titulares, aquilo que os espera do ponto de vista financeiro. Isso para a identidade do Sport Lisboa e Benfica. Mas disse-me antes que estava preocupado com a situação financeira do Benfica. Está preocupado que, se vencer as eleições no dia 26, as contas sejam muito diferentes daquilo que imagina? Não estou preocupado porque eu e a minha equipa temos capacidade de as resolver, mas permita-me só que termine relativamente ao futebol para dizer um ponto que é muito importante e que eu não me esqueço de dizer, que é: não basta ter as melhores pessoas, as pessoas têm que trabalhar em conjunto. E, portanto, aquilo que eu garanto é que estas pessoas que vêm para o futebol já estão a conversar há muito tempo. Já todas sabem o que é que elas pensam e já sabem exatamente aquilo que vão fazer. E, portanto, não vão ver aquisições feitas pelo treinador, ou reforços que chegam diretamente do presidente, ou reforços que chegam do diretor desportivo. Os reforços vão ser indicados por pessoas que trabalham em conjunto e que têm exatamente a mesma visão do futuro. E deixa-me só que termine para dizer uma coisa. Para nós seguirmos em frente, João. Que é muito importante a competência, é muito importante a coesão, mas é muito importante a identidade e cultura de vitória. Eu não me canso de dizer isto. Que é, o Benfica perdeu isso? O Benfica tem que ter uma cultura de vitória ganhadora. E isto significa que nós temos que ter símbolos e sonhos. E isto significa que nós temos que conseguir ter jogadores mais tempo no plantel, que sirvam de referências para os jogadores que vêm de fora e sigam de referências para os jogadores da formação, que veem que os jogadores triunfam no Benfica antes de triunfarem a estas eleições. 6 candidatos, é bom ou é mau? É bom para o Benfica, é sinal de democracia e de vitalidade do clube. E a candidatura de Luís Filipe Vieira? É uma ameaça ou não? Não, Luís Filipe Vieira vai mais uma vez trazer os problemas pessoais que tem para o Benfica.
E, portanto, eu se estivesse no lugar dele, obviamente que não me candidataria ao Benfica. E com a candidatura de Luís Filipe Vieira, o João já disse que quer que estas eleições se fale do futuro e não do passado. Mas com Rui Costa e Luís Filipe Vieira isso não se torna inevitável? Exato, por isso é que eu acho que há aqui uma grande diferença entre o passado e o futuro. Estas eleições do Benfica não podem ser uma lavagem de roupa suja entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa. Tem que ser umas eleições em que as pessoas vêm falar do futuro. E preocupa que a segunda volta das eleições do Benfica a haver, que parece inevitável, sejam entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa? Não me preocupa, porque eu tenho toda a confiança que eu vou estar nessa segunda volta e vou ganhar as eleições. Agora, mais uma vez, o que os benfiquistas querem é discutir ideias, discutir projetos novos, discutir uma nova maneira de ganhar, uma nova maneira de gerar receitas. Não é que se venham discutir aqui questões do passado. Quem vai fazer isso não coloca os interesses do Benfica acima dos seus interesses pessoais. E isso é uma coisa que comigo nunca iria acontecer. E a equipa do Benfica vai sofrer muitas alterações se o João entrar. Já disse que gosta de estabilidade, mas com certeza tem outras ideias para o futebol e já as expôs aqui amplamente. Nomeadamente o treinador, o perfil do treinador que quer e o perfil do jogador que quer. Esta equipa que está montada foge muito àquilo que o João deseja? Ainda não sei qual é a equipa final com que eu contarei quando chegar, até porque o mercado ainda não fechou. Sim. Aquilo que eu lhe garanto é que o plantel do Benfica que existir será o meu plantel e será com esse plantel que eu irei ser campeão. Se depois em janeiro tivermos que fazer alguns acertos, faremos e serão com certeza acertos que vão melhorar o plantel. João, há aqui temas que gravitam à volta do Benfica, nomeadamente a centralização dos direitos televisivos. O João já disse que o Benfica deve liderar. Eu queria perguntar-lhe o que é isso de liderar. Ora, liderar e voltando atrás. Pedro Proença prometeu aos clubes 300 milhões de euros. Certo. Um valor que já na altura se revelava praticamente impossível de atingir. Hoje os direitos televisivos podem valer entre 160 a 180 milhões de euros. Aquilo que eu garanto aos benfiquistas é que eu não aceitarei, em caso algum, que o Benfica entre num processo de centralização em que perca 20 milhões de euros. Não aceito. E, portanto, se tiver que tomar uma posição relativamente a isto, eu tomarei uma posição e tomarei uma posição nas instâncias certas. Por uma razão simples, o Benfica não quer mais do que aquilo que tem que ter. O Benfica é aquele que gera mais receitas publicitárias, enche mais estádios, inclusivamente nos jogos em que o Benfica vai jogar fora, tem os bilhetes mais caros. E, portanto, aquilo que nós queremos é receber aquilo que é proporcional àquilo que nós representamos para o futebol português. E eu vou ser intransigente na defesa dos interesses do Benfica. O que eu não compreendo... negociar isso com o Sporting e o Futebol Clube do Porto? Já que o Benfica, o Sporting e o Porto, obviamente, que têm que ter relações institucionais para melhorar o futebol português. Agora, eu não sou presidente da Liga e não sou presidente da Federação, vou ser presidente do Benfica e vou defender esses interesses do Benfica. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, o que é que eu teria feito? Porque eu quero sempre pôr as coisas numa perspectiva do que é que eu faria diferente. Em primeiro lugar, eu não teria sancionado este processo de centralização sem perceber que impacto é que isto poderia ter nos interesses do Benfica. E, portanto, o Benfica foi cúmplice deste processo de centralização até agora. E quando, depois da vergonha que se passou na final da Taça de Portugal, vem pôr tudo em causa e salta fora do processo de centralização. Acha que foi uma posição de cabeça quente? Acho que o Benfica tem que estar dentro do processo, tem que liderar o processo. É inaceitável que tenha sido entregue na autoridade da concorrência um processo à margem do Benfica, em que o Benfica lhe foi dado conhecimento. O Benfica auto-excluiu-se. É o que eu lhe estou a dizer. O Benfica deveria estar a liderar este processo, deveria estar a defender os seus interesses. Como é que é possível que o Benfica esteja de fora deste processo? E, portanto, a partir do momento em que o Benfica está fora deste processo, eu garanto-lhe, a primeira coisa que eu farei quando for eleito presidente do Sport Lisboa e Benfica é pedir uma audiência ao Presidente da Federação, ao Presidente da Liga e ao Governo para garantir que o Benfica está dentro deste processo e que eu posso defender os interesses do Benfica, não transigindo naquilo que é o essencial. E permita-me só que lhe diga outra coisa relativamente aos direitos televisivos. A centralização é um processo, mas o futebol português tem que ter uma análise holística. Ou seja, nós temos que olhar para a casa toda e não apenas para o telhado. E, portanto, temos que estar a discutir também a reformulação dos quadros competitivos, temos que estar a discutir a redução do número de jogos que não ponham em causa o desempenho do Benfica
nas competições europeias, porque foi aí que o Benfica se fez grande e é exatamente aí que o Benfica tem que estar. E, inclusivamente, que continua a contribuir para o ranking do futebol português. E, portanto, melhorar o futebol português todos queremos, mas não pode ser feito à custa do Benfica. O Benfica apresentou e deu pano para mangas a situação do Benfica District, até porque motivou uma resposta da direção do Benfica ao sócio João Noronha Lopes. Consigo esta ideia do Benfica District é para avançar. Já disse que tem uma ideia para aumentar a lotação para 83 mil lugares. A ideia, portanto, não é totalmente ridícula. É uma ideia que, no seu entender, excede aquilo que é possível fazer? Olha, todos os benfiquistas querem todos os projetos que venham melhorar o clube e, portanto, nisso estamos todos de acordo. Agora, eu, nas minhas empresas, sempre fui muito claro na definição de prioridades e daquilo que tem que ser feito. E a prioridade do Benfica não é fazer hotéis, centros comerciais ao lado do Colombo. A prioridade do Benfica é voltar a ganhar, focar-se no sucesso desportivo e fazer um processo de remodelação do estádio e de aumento da sua capacidade. Tornar o estádio maior, e eu tenho um projeto para aumentar, um estudo prévio para aumentar a lotação do estádio para 83 mil lugares e torná-lo mais moderno, mais contemporâneo, com mais comodidade para os adeptos. Essa é que tem que ser verdadeiramente o foco do Benfica. O João entende porque é que o Benfica respondeu à sua resposta, passa a redundância, e não à dos outros candidatos? Tem que fazer essa pergunta ao Benfica. Vou-lhe dizer 3 coisas. Primeiro, é lamentável que os serviços do clube estejam ao serviço do candidato Rui Costa para atacar um sócio que levantou dúvidas relativamente àquele projeto, àquele processo, não àquele plano relativamente ao estádio. Acho lamentável. Segundo, note que o Benfica demorou 5 minutos a reagir às perguntas levantadas por um sócio. Demorou 5 meses a reagir aos graves prejuízos que a arbitragem causou ao Benfica ao longo de toda a época. Portanto, retira as suas conclusões. A comunicação do Benfica está mais... Acha que a lista de Rui Costa e a comunicação do Benfica está mais preocupado consigo por causa da posição que já teve nas últimas eleições em que concorreu, em que teve uma percentagem significativa? Estou completamente de acordo consigo. A comunicação do Benfica está mais preocupada em atacar um candidato às eleições do Benfica do que em defender os interesses do Benfica, que foi gravemente prejudicado nesta época. E deixe-me que lhe diga o seguinte, e não faltaram ocasiões para a comunicação do Benfica defender o Benfica nesta época em que foi gravemente prejudicado. Porque, para além dos erros de gestão que existiram, o Benfica foi gravemente prejudicado pelas arbitragens. Não falou quando devia, nomeadamente quando o presidente do Sporting condicionou e pressionou os árbitros. Não falou nas alturas certas. E, portanto... O Sporting faz a dobradinha porque tem essa forma de operar? Não, eu quero falar do Benfica. O Benfica tem que defender... Mas o João já disse que o Sporting tem o domínio do futebol português. Eu queria perceber porque é que diz isso. Não, olhe para os órgãos da Federação e vê-se claramente que há uma desproporção entre aquilo que são as pessoas do Benfica e as pessoas do Sporting. O Benfica não quer ter mais do que aquilo que deve ter enquanto grande clube português. Agora, tem é que ter, obviamente, pessoas que o representem. Mas mais do que isso, o Benfica tem que saber defender-se na altura própria. E, portanto, quando o Presidente Varandas faz declarações no mês de fevereiro e que condicionam e pressionam os árbitros, é obrigação do Presidente do Benfica responder. Tem que responder, não são comunicados fofinhos e com cheios de floreados que defendem o Benfica. E mais, depois da Taça de Portugal, aquilo que se passou na Taça de Portugal é uma vergonha. É uma vergonha. O Benfica foi espezinhado na Taça de Portugal. E aquilo que se passou depois na Taça de Portugal foi que, depois da Taça, o Benfica faz um comunicado e depois, já 2 dias depois, há uma reunião de presidentes dos clubes e o Benfica fica calado. E, portanto, o Benfica tem que se defender nas alturas próprias, tem que ter coragem de o fazer. Muitas vezes tem que ser o próprio presidente e tem que se defender a tempo e horas, não é quando já há nada a ganhar. Mas ter mais pessoas, enfim, já se ouviu a expressão, ter uma federação ou uma liga mais verde ou mais vermelha, isso implica campeonatos? O Benfica tem tem influência direta nos campeonatos? O Benfica tem que ser competente a gerir o seu plantel, tem que ser competente a constituir o seu plantel e tem que ser
intransigente na defesa dos seus interesses. Agora, mais uma vez, o que eu acho que é importante falar, e eu gostava muito de falar do futuro, sabe, porque estamos aqui constantemente a ir ao passado. E o passado é Luís Filipe Vieira e Rui Costa, eu quero falar do futuro. E já falámos da parte do futebol, eu gostava de falar da futuro, parte financeira, gostava de falar da parte do crescimento da marca. Há muitas coisas que constam do meu programa e que eu gostava de conversar. No futuro, como é que será a sua relação com Pedro Proença? Ouça, Pedro Proença foi alguém que já prejudicou o Benfica várias vezes. E eu dou-lhe 3 exemplos. Em primeiro lugar, o que é que eu faria de diferente? Eu ponho sempre as coisas do que é que eu faria de diferente enquanto presidente. Em primeiro lugar, eu não teria dado um cheque em branco a Pedro Proença a quando da sua eleição, nem para a Liga, nem para a Federação. Eu não percebo o apoio do Benfica a Pedro Proença. Não consigo perceber. Portanto, comigo não há cheques em branco a ninguém. Nem a Pedro Proença, nem a ninguém. O Benfica tem que perceber porque é que apoia. Segundo ponto. Pedro Proença faltou ao respeito ao Benfica a propósito da centralização. Questionou o valor do Benfica enquanto maior clube português relativamente àquilo que o Benfica achava que tinha direito. Eu, na altura, tive a oportunidade, em Assembleia Geral, de fazer esta crítica e escrevi-o inclusivamente num artigo que publiquei. E, portanto, não aceito que o Benfica seja menorizado, ainda para mais num processo de centralização, quando isso aconteceu. Terceiro ponto, Taça de Portugal. Aquilo que aconteceu na Taça de Portugal, eu volto a dizer, foi uma vergonha. Uma agressão forte de Pedro Proença. Uma agressão bárbara a um jogador do Benfica que, ainda hoje, eu não vi uma palavra de condenação de Pedro Proença relativamente àquilo que aconteceu na Taça de Portugal. Uma palavra. A única coisa que sabemos foi que houve uma multa de 800 euros que aconteceu agora. Não ouvi uma palavra de condenação. E, portanto, aquilo que eu lhe digo é, comigo, o Benfica será intransigentemente na defesa dos seus direitos. E acrescento-lhe mais. Pedro Proença chegou onde chegou com o apoio de Rui Costa e com o apoio de Luís Filipe Vieira, que apoiou a sua eleição em 2019. Eu nunca apoiei Pedro Proença, não tenho qualquer compromisso, sou completamente independente, penso pela minha própria cabeça e vou-lhe dizer uma coisa. Aquilo que incomoda muitas pessoas é exatamente a minha independência, porque eu chego ao futebol sem quaisquer dívidas para pagar, sem quaisquer interesses que eu tenha que defender, penso pela minha própria cabeça e é isso que eu vou fazer enquanto fui Presidente do Benfica. Foi isso que eu fiz durante toda a minha vida e é exatamente para isso que eu venho para Presidente do Benfica. E parece que está a querer dizer que há alguém que não tem essa liberdade e que pensa pela sua própria cabeça. Quer rematar? Eu tenho, sabe, eu chego a esta altura da vida e sou um homem livre. Sou um homem livre e independente. Não tenho que prestar contas a ninguém. Não fui empurrado para estas eleições por ninguém. Estou aqui para defender os interesses do Benfica e é isso que eu vou fazer intransigentemente desde o primeiro dia. O João diz que quer olhar para o futuro, mas diz que quer também uma auditoria independente às contas do Benfica. Do que é que vai à procura com essa auditoria? Uma caça às bruxas no Benfica? Não, a auditoria é um ato normal de gestão. Eu faço uma auditoria normalmente quando entro em qualquer empresa. É isso que irá acontecer no Benfica e espero, e será natural que um dia que eu sair do Benfica façam também uma auditoria. Agora, deixe-me que eu lhe diga o seguinte relativamente a isto. Porque é um ponto importante que tem a ver com a transparência. Uma das medidas que constará do meu programa eleitoral é um portal da transparência. E esse portal da transparência vai ter vários itens. Primeiro, todos os relatórios e contas e os orçamentos contam desse portal de transparência. Não apenas atirados lá para dentro, mas de uma maneira que seja fácil de compreender para os sócios, porque os sócios têm que perceber as contas do Benfica. Segundo ponto, as remunerações dos órgãos sociais e critérios que estiveram na base da atribuição de bónus, também lá têm que estar. Terceiro ponto, comissões de intermediação dos jogadores, no portal da transparência, com toda a clareza. Quarto ponto, calendário do meu programa eleitoral. O que é que foi cumprido em cada ano e aquilo que não foi cumprido. E assim, com total transparência, os sócios vão ter acesso a toda essa informação e vão, nomeadamente, estar em condições de saber se eu cumpri ou não as promessas quando chegarmos ao final do primeiro mandato. Em termos de Benfica para o futuro, o que é que o João desejava que acontecesse? Olha, nós não falámos da parte financeira, mas eu acho que a parte financeira é muito importante. O que é que traz de novo? Tem alguém que financie a sua candidatura? Já tivemos aqui Cristóvão Carvalho a dizer que tem 400 milhões de euros, por exemplo. Não, o Benfica não precisa de mais passivo. O Benfica precisa de aumentar as suas receitas.
Portanto, aquilo que eu trago é capacidade de gestão e uma equipa que sabe gerir e que, nomeadamente, já soube gerir situações muito complicadas e recuperar empresas e fazer crescer empresas no seu trajeto profissional. Vamos olhar para as contas do Benfica. A situação financeira do Benfica é preocupante. O Benfica tem, hoje, o maior passivo de sempre. Aumentou o seu passivo em 100 milhões de euros. Depois tem mais indicadores que não são favoráveis, como os capitais próprios, mas o problema essencial onde o Benfica se tem que focar é nas receitas e despesas ordinárias. Ou seja, aquilo que o Benfica ganha e aquilo que o Benfica gasta, sem contar com as transferências de jogadores. E o que assistimos hoje em dia é que já estamos com 60 milhões negativos em termos de receitas ordinárias deste mandato. Ou seja, o Benfica está todos os anos, a gastar mais do que aquilo que ganha. E o que é que acontece? Como é que se reverte isso, já que o Benfica continua a comprar jogadores? E se calhar até o final do mercado ainda compra mais? De duas maneiras. Obviamente cortando nos custos, e há margem para cortar nos custos, nomeadamente nos fornecimentos e serviços externos, enfim, que aumentaram de 55 para quase 90 milhões de euros. As operações do estádio também dispararam e, portanto, há margem para cortar nos custos. Agora, os problemas não se resolvem só a cortar custos. Mas acha que há falta de rigor na gestão atual para isso ter subido tanto no último mandato? Claro que acha. Então, o que é que acha? Então, os custos dispararam de 55 para 90 milhões de euros, a operação do estádio triplicou, e eu digo isto não é só baseado na situação do Benfica, porque eu comparei aquilo que se passa no Benfica com uma pool de clubes semelhantes de outros países e, portanto, claro que se está a gastar dinheiro a mais, nomeadamente nos fornecimentos e serviços externos. Agora, os problemas do Benfica não se resolvem só cortando nos custos. Nós temos que aumentar a receita. E temos que procurar aumentar essa receita sem sobrecarregar sempre os mesmos. Porque sabe o que é que está a acontecer hoje? São os sócios individuais que estão a pagar os erros de gestão desta direção, nomeadamente através do aumento dos Red Pass. Os Red Pass aumentaram 19% no ano passado. 19%. Como é que os sócios individuais do Benfica podem continuar a ter aumentos do Red Pass na casa dos 20%? Não funciona. Mas continuam a esgotar. Não é possível. Mas aí está uma diferença relativamente àquilo que eu penso do Benfica e àquilo que pensam outros. Há outros, nomeadamente, se o Benfica fosse um clube da Premier League, em Inglaterra, diriam está a 20 mil lugares de lista de espera e, portanto, vamos aumentar 20%, vamos aumentar 20%, vamos aumentar 20%, porque como há uma lista de espera, alguém há de pagar. Mas quem defende isto está a defender uma visão elitista daquilo que deve ser um clube e não é essa a minha visão. Consigo, o Benfica não será elitista? O Benfica não será elitista, mas tem que fazer por isso. A visão que eu tenho é de um clube popular. E o clube popular tem que ir à procura de outras receitas para não honorar os sócios, ainda é possível, para honorar os sócios individuais. Eu vou dizer porquê. Uma das medidas que eu já propus, que estará no meu programa eleitoral, é o congelamento do preço dos Red Pass. Exatamente porque o Benfica não pode continuar a sobrecarregar os sócios individuais. Agora, nós não estamos a fazer esta medida sem estudar como é que a vamos fazer. Porque, obviamente que isto é viável. O que é que o Benfica tem que fazer? Tem que ir buscar receitas ao outro lado, que não sejam os sócios individuais. Onde é que há essa margem? Nas empresas, o Benfica tem capacidade e possibilidade de aumentar as receitas, nomeadamente nos camarotes. Através dos seus parceiros. Nos camarotes, não, nos camarotes, nas receitas corporate. E, portanto, há margem para fazer isso. Depois também podemos pensar, obviamente, noutra fonte de receitas, como, por exemplo, o naming do estádio que pode vir. Agora, onde nós podemos fazer... O nome do Estádio da Luz pode mudar. Aliás, o nome oficial é Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Mas pode mudar o naming do estádio? É uma possibilidade, obviamente, tem que ser estudada, mas o Benfica não vai nunca vender o naming do estádio a qualquer pessoa e nunca por um valor que não seja justo. Agora, o meu ponto não era esse. O meu ponto era que onde nós podemos verdadeiramente fazer a diferença é ir à procura de receitas que sejam receitas de ordem diferente. É preciso conhecimento, é preciso experiência, exatamente para lá chegar. Dou-lhe 3 exemplos. Primeira fonte de receitas. Criar na BTV um centro de excelência de Media House. O que é que isto quer dizer? Centros de produção de conteúdos que permitam ao Benfica, por exemplo, fazer parcerias com a Netflix, com a Amazon, por exemplo, e com isso gerar uma fonte adicional de receita. Segundo exemplo, o Benfica tem... eu vou viajando pelo mundo, muitas vezes não encontro camisolas do Benfica.
Eu tenho um acordo feito com uma das maiores empresas de merchandising do mundo, que vai fazer com que as camisolas do Benfica, os produtos de merchandising do Benfica, possam ser explorados à escala global. Terceiro exemplo, o Benfica é o clube com mais sócios no mundo. Não é o clube do mundo com mais sócios. E tem menos seguidores nas redes sociais, muitas vezes, do que os seus adversários em Portugal. Tem de mudar. E isto tem que mudar, e obviamente isto são 3 fontes de receitas que nós estudamos, que estamos prontos para apresentar, com parceiros, e que obviamente vão-nos trazer receitas adicionais, porque o Benfica tem que ter imaginação e capacidade para ir buscar dinheiro para além das receitas tradicionais. João, estamos mesmo a terminar, mas queria falar consigo em relação a futebol, num nome que foi associado à sua lista já mais do que uma vez, que é Bernardo Silva, que apoiou a sua lista noutra eleição. O Benfica tentaria comprar o Bernardo Silva se o Noronha Lopes fosse o presidente? Quem é que não gostava de ter o Bernardo Silva no Benfica? Mas o Bernardo eu conheço o Bernardo, é um grande benfiquista, sei que ele tem um grande amor ao clube e gostava de voltar ao Benfica, mas tem contrato com o Manchester City. Mas os contratos acabam. Neste momento tem contrato com o Manchester City. João já me disse que tem confiança e para terminarmos tem confiança de que vai a uma segunda volta e crê que vai ser diretamente com o Rui Costa? Eu vou à segunda volta com quem os sócios do Benfica decidirem. Uma das grandes vantagens do nosso clube é que é um clube democrático. E, portanto, aquilo que eu espero, entre outras coisas, é que estas eleições sejam umas eleições em que se possa falar do Benfica, em que se possa falar do futuro, apresentar-lhe medidas como eu aqui tive a oportunidade de falar. E acho que estamos agora na altura de começarmos finalmente a pôr as coisas na mesa. Se o Benfica não virar a página para o futuro, como diz, corre um sério risco de ficar para trás, atrás dos rivais? Claro, o Benfica será sempre o maior clube português. Agora, o Benfica tem que ganhar mais. O nosso ADN foi feito de vitórias. O Benfica tem que voltar a ganhar mais. Mas deixa-me só, relativamente à democracia, que diga o seguinte. É muito importante que existam debates entre os candidatos. É muito importante que exista respeito entre os candidatos. E é muito importante que, finalmente, se comecem a discutir ideias e se comecem a pôr as pessoas que vão estar com os candidatos. Eu já avancei com o Nuno Gomes e com o Vítor Paneira. O futebol, que é enfim, a coisa mais importante para este clube, precisa que todos os candidatos comecem a pôr os seus nomes em cima da mesa. Neste momento, dos outros candidatos, relativamente a pessoas do futebol, o único nome que eu ouvi foi de Sérgio Conceição, associado a Luís Filipe Vieira. Não ouvi mais ninguém. E, portanto, faço aqui um apelo a toda a gente. Vamos discutir democraticamente, vamos discutir com elevação, porque quando estas eleições acabarem, não vamos perguntar aos companheiros de bancada em quem é que eles votaram. Vamos ser todos do Benfica. Mas vamos começar também a discutir nomes e quem é que são as pessoas que estão por trás dos projetos e vamos começar a falar de futuro, porque já chegam de 20 anos disto. João Noronha Lopes, muito obrigado pela sua presença na SIC Notícias. Nada. É mais um dos candidatos ao Sport Lisboa e Benfica. Vamos fazer a análise daqui a pouco à entrevista de João Noronha Lopes. Recordo que nestas eleições concorrem 6 candidatos à presidência do Benfica. Além de João Noronha Lopes, temos Cristóvão Carvalho, João Diogo Manteigas e também Martim Maier, todos pela primeira vez a candidatar-se com listas ao Sport Lisboa e Benfica. E depois há Rui Costa, atual presidente do Sport Lisboa e Benfica, e Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica e último também à